Bom dia, meu irmão e minha irmã. Hoje, quarta-feira, dia 15 de abril. E agora nós vamos escutar o Evangelho do dia. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "Que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E esses confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meu irmão e minha irmã. Hoje nós ouvimos este evangelho fantástico que fala dos discípulos de Emaús. Eles iam embora cabisbaixos, desanimados, achavam que tudo tinha dado errado, que o Senhor havia os enganado, o Senhor não havia cumprido aquilo que eles estavam esperando. E ali aparece o nome de um só dos discípulos, Cleófas. O outro discípulo provavelmente seria eu e você hoje, que muitas vezes também, ao nos depararmos com as dificuldades da vida, ao nos depararmos com o sofrimento, duvidamos do amor e do poder de Deus. E em determinado momento, Jesus se aproxima deles e eles não o reconhecem. Quando nós nos afastamos de Deus, quando nós não estamos em oração, quando nós valorizamos mais as coisas negativas do que o poder de Deus, ficamos cegos. E aí o Senhor se aproxima e pergunta a eles o que eles estavam conversando, e eles ficam admirados e começam a dizer: "Mas só tu não sabes o que aconteceu lá em Jerusalém?
com aquele que nós esperávamos que seria o Messias e começam a contar toda a história ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ao final, Jesus faz que vai continuar a caminhada e eles dizem: olha, fica conosco, né? Vamos cear juntos. Mas Jesus, né? Ele estava também explicando aos discípulos que tudo o que havia acontecido era necessário para a conversão do povo de Israel, era necessário para a santificação daquele povo, era necessário para que o plano de Deus se cumprisse na vida do ser humano. E aí então Jesus fica com eles para tomar a ceia, e ao partir o pão, eles reconhecem Jesus. Ao comungarmos o corpo e sangue de Cristo, nós reconhecemos que Deus, Ele é mais forte do que a morte, de que Deus, Ele é capaz de fazer novas todas as coisas, porque para Deus nada é impossível. E ali então Jesus, Ele desaparece e os discípulos agora compreenderam de que o Senhor caminha com cada um deles, que o Senhor nunca nos abandona e que Ele sabe o que é o melhor para nós. E mesmo as dificuldades da vida são necessárias para a nossa formação humana e cristã. E aí eles retornam, vão para Jerusalém e lá encontram-se com os outros que também haviam tido um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor vem ao nosso encontro para nos fortalecer, para nos dar coragem, para mostrar para nós de que nós podemos caminhar junto com o Senhor sobre as águas da vida que muitas vezes querem nos destruir, nos tirar a paz e a alegria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão e minha irmã, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.